Boa noite. Estou aguardando a Thaís. Oi, Oi, Thaís. ei, Boa ei, boa noite, tudo noite, tudo bem? bom? Tudo e você? Tudo jóia, boa noite, Boa noite. gente. Boa Quem tá entrando noite. aí? Sejam bem-vindas. É, Hoje nós vamos ai, fazer um bate-papo super legal, que a gente já começou, já tem uns dias, né, Thaís? Sobre os começamos já. nossos desafios, tudo aquilo que envolve a maternidade, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, né? Às vezes a gente vai percebendo que a gente se torna mãe e começa a aprender o que que é esse papel, né? Mesmo tendo referências de mães, pessoas ao nosso redor que já fizeram isso, às vezes é só na prática que a gente consegue realmente colocar isso a nosso favor e entender que papel é esse novo na vida da gente, né? É, É só oi, sentindo na pele, né? e só, isso. Só Às vezes sentindo. a gente se prepara, mas nada como a prática, como a realidade, sentir na pele realmente o que que acontece. Eu acho que é uma daquelas experiências, Maíra, que não adianta é como se você falasse assim, ah, eu morei fora, explicar para uma pessoa que nunca morou fora do Brasil, apresentar como é morar fora do país Isso, de origem, exatamente. né? Só vai saber exatamente aquelas dores, né? Como que é o processo, as dores e as delícias, quem Isso, passou por isso. Quem nunca exa passou, nunca vai saber. exatamente. É uma E é daquelas engraçado coisas. isso que você fala. A minha mãe falava pra mim: filha, você só vai entender algumas coisas de que você for mãe. E é incrível, porque hoje eu entendo a minha mãe mais do que qualquer outra pessoa na vida. Justamente por isso, porque você, parece que você muda de posição, você muda de lugar, começa a enxergar as Isso, coisas de um outro ponto de vista, e aí tudo que você fazia como filha muda, né? Porque agora você se tornou mãe. Então isso isso. faz toda a diferença. E eu acho assim que ainda que a gente se proponha a fazer uma educação de maneira diferente, né, É, com um viés diferente, com educação respeitosa, ainda assim a gente consegue ter um olhar de empatia. é, Ainda assim, porque a gente está sentindo ali na pele o quão difíceis são as escolhas e as decisões, né? exato. Então não é nem a questão de acertou ou errou, mas você É, sabe exatamente o peso que teve aquelas tomadas de decisões, né? Que os seus pais é, tiveram. a gente Então, sente na pele. e Exato. aí a gente passa a dar valor a esse peso, né? A essas tomadas Aham. de decisão. É. E é Pois muito é. bonito esse movimento, né? Porque o quanto a maternidade, para mim, foi um processo que me levou ao autoconhecimento como nunca. Boa noite! Quem tá Ei, chegando oi, aí? Claudinha. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. A gente está aqui fazendo uma introdução sobre essa experiência que a maternidade vem arrebatando, né, a gente. Ela chega de sola e aí o que você sabe, você coloca em prática, o que você não sabe, você vai ter que É, aprender. E tem uma beleza, tem uma dureza nisso tudo, né? Tem hora que sim. coloca a gente contra a parede, mas ao mesmo tempo também é uma oportunidade muito grande da gente se aprimorar, se lapidar. Para mim tem sido esse o exercício de maternidade. Sim, sim. Eu quero, então, assim, eu não é todo mundo aqui que me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, vou passar a palavra para você, Thaís, para você também falar. Isso. Caraca, Então vai vamos virou. lá. Eu sou a Maíra, eu sou de Araguari, Minas Gerais. Eu sou artista, atriz, cantora. Eu trabalho numa organização, uma companhia cultural que chama Encantar, na área de comunicação. Tenho formação também na área de terapia, programação neurolinguística, filosofia clínica. Sou formada em filosofia. E essa experiência minha com a maternidade, que ela é recente, né, não tem nem 3 anos que eu me tornei mãe, me foi isso, ela me deu uma sacudida na vida que eu comecei a observar que eu tinha aprendizados muito ricos e que as pessoas começavam a me procurar para saber sobre isso. Perguntavam, Maíra, como é que foi sua experiência de parto? Depois do parto, o que que você sentia? Compartilhe comigo. Eu fui vendo que tinha uma experiência interessante que poderia ser colocada a favor das pessoas, do entendimento delas, do empoderamento, principalmente das mulheres.
E aí a gente se torna mãe e precisa se preparar para isso, mesmo que não tenha sido feito com antecedência. Então, eu fui vendo quanto a maternidade me desafiava e fui pesquisando, estudando, fazendo cursos. Foi aí que a gente se encontrou, né, Thaís? Fazendo um Foi num curso. desses cursos. Fui num desses cursos e o quanto isso mexe comigo do ponto de vista do autoconhecimento e da minha tentativa de ser uma mãe melhor. Então, e eu fico tanto com essa expectativa de compartilhar, de oferecer para outras pessoas aquilo que eu tive, que aí surgiu essa ideia do Jornadas de Mães, né? De convidar pessoas com experiências fantásticas e colocar isso aí no mundo para que mais pessoas também possam saber que elas não estão sozinhas, que não é fácil, mas que é maravilhoso o caminho da maternidade. E eu tenho pensado em várias pessoas para poder trocar ideias, cada vez a gente falar de um assunto diferente. E aí, como a gente se encontrou nessa oportunidade de troca de ideias, eu convidei a Thaís para a gente estrear, então, esse projeto e falar sobre essa dimensão de uma criação consciente. O que é esse assunto que fala de disciplina positiva, comunicação violenta e vários outros conceitos que estão à tona ultimamente e que podem contribuir para uma formação diferente dessa nova geração, que já vem diferente do que nós viemos. Então, esse é o desafio da gente poder conversar e compartilhar, né, com todo mundo. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite. E agora é com você, Thaís. Ai, estou muito feliz por esse convite, por estar aqui. Nossa, eu me sinto muito honrada de estrear esse projeto, para falar um pouco também da minha jornada de mãe aí nesse caminho que a gente se encontrou. Para falar um pouco assim de como a maternidade surgiu para mim, sempre era uma coisa muito distante de mim, assim, eu não me preparei para isso, não me preparei, não esperava que eu fosse ser mãe nesse momento. Mas aí acontece, né? Aconteceu nesse momento da minha vida, e que bom que aconteceu nesse momento da minha vida, porque que eu acho que eu já tinha maturidade assim suficiente para poder receber isso assim com muita consciência do papel de mãe, né? Do meu papel de educar um outro ser. Talvez se eu tivesse sido mãe antes, eu não teria tido tanta maturidade para encarar esse papel como eu encaro hoje. Porque eu acho que o papel de mãe hoje, eu enxergo assim, Maíra, o papel de mãe hoje é um papel social, sabe? É de uma importância social mesmo, assim, de relevância para a sociedade muito grande. Então, é por isso que eu abraço muito essa causa. É por isso que eu abraço tanto a maternidade, porque eu vejo que a maternidade é uma potência, sabe, transformadora. E quando eu comecei a enxergar isso, assim, não foi de forma iluminada, não, né? Porque muita gente acha assim, ali pari, caiu uma luz divina sobre mim, de repente eu abri a minha consciência e o mundo mudou. Não, a gente muda, né? E é um processo inclusive doloroso, de lapidação, né? De lapidação mesmo. Porque passa primeiro por se enxergar. Eu acho que antes da gente... essa tomada de consciência sobre a educação dos filhos é uma tomada de consciência sobre si próprio. Começa na gente, né? Começa na gente, né? Então, essa criação consciente é realmente enxergar o seu papel ali enquanto formador de outro ser, né? Enquanto responsável por entregar e dar ao mundo alguma coisa, sabe, de diferente, de novo, sabe, de melhor. Então, eu acho que passa muito por esse papel, o papel de mãe. Então, eu acredito que a maternidade, assim, para mim, aconteceu nesse momento já de maturidade, de entender isso, de receber isso, sabe, como uma certa missão de vida, né? Né? Porque eu pensava, e eu penso exatamente isso, assim, chegou um determinado momento que eu pensava, poxa, minha filha é o maior projeto da minha vida. Quando eu pensar assim, na linearidade da minha vida inteira, o que eu vou me lembrar do maior projeto, né, da minha vida? E para o maior projeto da minha vida, eu preciso estudar. Né? Eu preciso saber tudo a respeito. Eu quero ali enfiar a cara.
E Porque... é engraçado, Thaís, assim, Pode comentando, falar. que a gente estuda muito, no geral, dependendo do perfil da pessoa e do público, tem muita coisa sendo oferecida para estudar, mas para ser pai e mãe a gente vê menos isso. Né? Você tem que Sim, entrar nesse universo para você começar a pesquisar, porque e a gente não exato. vem pronto para poder ser pai e mãe. É por isso que a experiência ela vem, sabe, mexendo com tudo e com todos dentro da gente, porque realmente a gente precisa se preparar, tem que estudar para ser pai e mãe também. Isso, e assim, a gente se prepara para tudo, você quer um emprego novo, você pelo menos estuda a É, respeito da empresa, você estuda a respeito é, do emprego, sabe? Você quer ter uma profissão na vida, você faz uma faculdade, faz um curso, é, sabe? Tudo você se prepara para a vida. Mas eu realmente acho assim que a maternidade, a paternidade é um mundo paralelo. é, Parece que é você só verdade. entra no momento que você tem uma criança já É, ali. Não é é, uma coisa que você tem contato ao longo da vida. E isso é uma coisa que está muito errada. Né? é, A gente tinha que estar começando a é, falar sobre maternidade, paternidade, e encarando isso como é, o, encarando como o início de um projeto de vida ali, né? Como um isso, projeto de um outro ser, desde é, lá da infância, é, falando, né? Desse papel, exatamente, desse exatamente, papel. E não é nem sobre ter uma criança, é sobre é, esse papel, né? isso, Que enquanto adulto você recebe e você nunca ouviu falar a respeito, né? exatamente. Assim, às vezes eu sou até um pouco cruel, porque você tem que saber fazer e você não está preparado para Sim, isso, você né? é cobrado por É, fazer direito, é. né? Você é E assim, cobrado por isso. É, eu, por exemplo, na minha experiência, assim, teve muito momento doloroso, ainda tem, né? Não vou falar que tô liberada disso, não. Mas o quanto o conhecimento e o autoconhecimento foram as principais ferramentas para eu poder, pelo menos, sair da dificuldade que eu estava. Eu me olhava e pensava, eu não sei o que fazer. Como que eu posso resolver isso? Então eu busquei conhecimento, eu busquei alternativas, inclusive para me direcionar. Pensava, peraí, não é assim, mais ou menos assim que eu quero fazer. Eu preciso achar uma alternativa diferente, uma estratégia diferente, porque a gente vem sendo pai e mãe com a carga que a gente recebeu, né? Com Exato. que vem das gerações que foram nos educando até chegarmos aqui. Só que as coisas mudam. E as crianças hoje, elas não são mais como nós fomos crianças. Então, além de Sim, você não estar preparado, você tem que ter as respostas que estão adequadas para o tempo que a gente está. E isso é, ó, exato. Nossa, desafiador, né? é totalmente É, desafiador. Assim, eu acho que você falando aí a respeito dessa questão das referências, é a única coisa que o único contato que é, a gente tem com a maternidade ou paternidade. É é. vendo, é sendo filho, Isso, né? sendo É filho. sendo Só que filha. é outro ponto de vista, né? Só que, exatamente, é um outro ponto de vista, É, né? É só sendo isso. filho. E aí, É, quando você se vê no papel ali, inclusive você vive conflitos, né? Nossa, e Porque como? você tem conflitos ali É, entre a maternidade que você que está tentando aflorar dentro de você, é, mas a maternidade é diferente daquela maternidade que você viu a sua mãe exercer, ou o é, papel de pai, no caso, também, isso. né? É, Então, e a gente nunca foi ensinado de que existem diversas possibilidades dentro da maternidade, dentro da é, paternidade, que você pode exercer o seu papel de diversas maneiras, né? Mas a gente só exatamente. entende que é mãe, a gente entende o papel assim de forma engessada, né? Porque a gente É, só viu a vida inteira como filho, a gente só teve contato como filho. E eu é, acho que esse é o primeiro desafio que a gente enfrenta, sabe, também. Maíra? Uhum, De sentir a maternidade aflorando em você e é, tantos conflitos começam a surgir quando você começa a fazer essa comparação com é, a maternidade com a maternidade, com a paternidade dos seus pais, né? exato. E é Então, aquilo que você quer levar agora, né? eu acho que a primeira comparação que a gente faz, É, inclusive, para mim, é, pelo menos, aconteceu isso. Eu não é, comparava, não tinha aquela de ficar comparando no iniciozinho, logo quando eu estava com Maria pequenininha nos meus braços, não tinha muito aquela coisa de ficar comparando com a é. amiga. A Uhum, minha maternidade eu comparava com a minha mãe, é, sabe? uhum, E aquilo para mim foi muito chocante nos primeiros meses, assim, uhum, sei lá, nos 3 primeiros meses, eu me lembro de estar dentro do quarto, assim, com a minha filha,
chorando, sabe? A gente ainda passando ali pelo puerpério. E eu, assim, chorando. E meu marido meio perdido também, sem entender. E ele me perguntando o que que eu tava... O que que tava acontecendo, que ele não tava entendendo. E eu falando assim pra ele, eu não sei ser mãe pra minha filha. Eu não sei ser mãe pra ela, porque pra mim, a referência que eu tinha de mãe era a minha mãe. Isso. Que me amava e que era mãe há 30 anos. E eu tava há 3 meses ali tentando me ver como ela, sabe? Eu sei Isso demais, é porque eu difícil. também fui assim. Sim. Eu também passei por isso. E ele me perguntava, o que está acontecendo? Você não está feliz? Eu falava, eu não sei o que está acontecendo comigo. E eu chorava. E também não conseguia entender. Esses primeiros 3 meses, eles são muito difíceis. E tem algumas pessoas que passam por isso ainda mais tempo. Mas realmente, é a hora que você começa a entrar em choque com tudo isso. E aí é a nova mãe, né? Que nasce também. Que você precisa deixar fluir. Senão, é muito caótico. Mais do que já naturalmente é, né? E eu acho que a mãe nasce e ela cresce, né? Isso. Ela vai crescer. Ela nasce junto com o recém-nascido. Ela nasce também um recém-nascido ali, né? Ela não nasce já um adulto. Ela nasce um Não, ela nasce. recém-nascido e ela vai crescendo junto. Tem uma prima minha que tá aqui participando com a gente que ela falou isso pra mim. Ela contou que quando ela foi mãe, Letícia, aí ela falava, mãe, eu não sei o que fazer. E a mãe dela falou, filha, não se preocupe. Quando seu filho nascer, você vai nascer como mãe também. E é bem por aí, você nasce. E eu na minha experiência de 2, eu nasci de novo. Não pense que só a experiência que acontece uma vez, ela já tá completa. Não, eu passei por tudo de novo e nasci de novo, renasci quando chegou o segundo. Porque cada experiência é diferente. E a gente já vem diferente, né? Com outras Com referências, outras experiências. cargas, isso. Isso. Então, Expectativas. não é fácil. A minha conclusão é de que a minha maternidade ela me faz um mergulho dentro de mim para eu voltar para ser mãe. E tem hora que a gente fala, nossa, eu não sou uma boa mãe, não era isso que eu estava esperando. E aí você respira fundo e vai, porque você tem que ir, né? Você tem que ir, não tem muito mais o que fazer, então vai. E aí o que te incomoda, corre atrás. Corre atrás, vai estudar, vai pesquisar, vai achar o seu caminho, que foi, pelo menos, o que eu comecei a fazer, né, na falta de respostas da minha maternidade. E eu acho que, assim, para criança, a gente fala, né? A criança só cresce, ela desenvolve ali sozinha, né? Ela vai buscando mesmo desenvolver. A gente já é muito mais doloroso esse processo de crescer. Né? Esse processo aí eu acho que a gente tem que realmente buscar. Porque senão a gente não cresce. A gente continua recém-nascido na maternidade. E se a gente não estudar, né? E para acompanhar, porque a criança cresce rápido, que é uma beleza. Né? E aí e a eu gente sinto fica. que eu tenho muita pressa. Eu sinto, Maíra, eu não consigo acompanhar a velocidade dela, sabe? Ela exige de mim ali um saber, né? Um saber que eu não tenho. Então eu tenho pressa. Eu sinto que assim, eu tenho pressa de aprender, eu tenho pressa de mudar as coisas no mundo, inclusive, né? Porque ela cresce muito rápido, né? Porque ela não espera. Não. E a gente se cobra mesmo, porque a gente quer o melhor, né? E de repente a gente não consegue acompanhar tudo isso, toda essa evolução, toda essa correria. E criança é assim, né? É aquela coisa maravilhosa que tudo consegue captar e a gente realmente é um olhar para si e dizer, estou nesse momento e eu preciso agora me preparar para o que vem por aí, porque senão a gente não consegue. Não. E eu também concordo quando você fala desse desafio que a gente tem quando a gente se depara com a maternidade, quando a gente vê toda essa evolução da criança e como que a gente pode, né, ser assertivo para a gente poder cuidar de uma criação e que seja coerente com o que a gente acredita, né, com as nossas crenças, com os nossos limites e com o mundo que a gente tem ao redor, né? Foi por aí, foi observando esse movimento que eu fui pelo caminho, então, da criação com apego, com criação consciente, a educação que vai nessa linha, trazendo o que eu acho positivo da formação que eu tive, mas fazendo esse upgrade, né? Atualizando com o que a gente tem hoje,
Porque os meninos, eles estão também, sim, afiadíssimos. Então, se a gente não conseguir... Eu falo muito, eu preciso entrar em sintonia com meus filhos, né? Entender o que está acontecendo ali para a gente fazer uma relação ser positiva. Porque senão, o que vem? Vem aquilo que a gente aprendeu, né? Vem punição, vem castigo, vem desafio que não é a criança que está te provocando, é a sua criança, né? Interna, ferida, interior, que tá te colocando à prova e te tentando fazer crescer. Isso é uma doideira, né? Nossa, é muito louco, assim, inclusive, né? Para mim, essa criação consciente veio muito aos poucos, assim, sabe? Essa educação conta pra respeitosa. mim como é que foi. Ela veio chegando aos poucos, inclusive, e justamente, Mayra, conforme ela ia crescendo, à medida que eu ia percebendo as necessidades dela, à medida que eu ia, que eu ia absorvendo que ela tinha necessidades e eu precisava suprir aquelas necessidades dela, né? E eu não sabia ser para outra pessoa, né? Eu sabia ser para mim. Eu não sabia ser para o outro. E nisso de saber ser para mim, eu falei, ora, meu Deus, como que é isso? Eu preciso aprender aqui, né? Alguma coisa, porque eu não tô conseguindo suprir o que ela tá me querendo ali de mim. Eu não tô entendendo o que é que ela tá esperando de mim, né? Porque não é só o trocar a fralda e... Quando passou dessa fase de dar o banho, comer e trocar a fralda e tá tudo bem, sabe? Quando passou dessa fase ali, que eu percebi que ela tinha outras necessidades, aí eu comecei a me sentir desafiada, né? No sentido de eu preciso buscar suprir essa necessidade, porque a minha maternidade estava ali aflorada, né? Eu queria ser mãe dela. Mas eu não sabia ser. Não sabia ser para ela. Então, inclusive veio da minha própria personalidade, assim, do meu própria necessidade de controle. Né? A minha necessidade de ter o controle das coisas me levou a começar a buscar informações. Porque eu queria ter controle da situação. Né? Eu queria entender a situação e estar pronta para as situações. Então, foi a minha própria necessidade de controlar as coisas, né? Que me levou a começar a tentar entender essas necessidades dela. Isso veio aos pouquinhos. Não cheguei a fazer, assim, um curso que falou, nossa, ali eu mudei a minha mente, sabe? Isso veio acontecendo devagarzinho. Muito devagarzinho, através de livro que eu lia, sabe? Através, às vezes, nem de livro, mas às vezes eu buscava, conhecia, por exemplo, alguma teoria a respeito, e aí eu ia pesquisar a respeito daquilo. Alguém me fala, eu vi alguém comentar alguma coisa, e isso no Instagram também foi muito apoio para mim. Toda vez que eu via alguém comentar alguma coisa, eu ia buscar aquela informação, e a internet tá aí para isso. Né? Nos ajuda nisso, né? Demais, e aí eu ia buscar o que era aquilo, do que estava se falando, né? E aí você vai entrando devagarzinho nas milhares de ferramentas que te dão suporte, né? Que te mudam o olhar, que te fazem enxergar, além do só o papel de mãe, te fazem enxergar sobre a visão da criança. E aí isso vai enriquecendo sua maternidade, né? Você vai absorvendo devagarzinho. Então, não existe um determinado momento em que eu disse assim, a partir de agora eu mudei a minha forma de educar, sabe? Isso veio acontecendo. E quando eu vi, eu já usava isso assim o tempo inteiro no meu dia a dia. Né? Então, eu acho que às vezes é cruel a gente dizer para as pessoas assim, deixe de fazer isso, sabe? Deixe de fazer isso. Né? E porque tem muito disso também, se você né? está fazendo errado, então. Eu acho que é muito mais essa tomada de consciência, né? E é muito mais verdadeiro e muito mais consistente essa tomada de consciência da pessoa ir se enxergando ali, conseguir implementar devagarzinho no seu próprio tempo, sabe? Do que ela simplesmente chegar ou fazer um curso, ou enfim, uma consultoria que seja e falar, eu estou fazendo tudo errado, eu vou mudar a partir de hoje. Porque aí a frustração pode ser muito grande. Exatamente. Inclusive. Eu percebi no meu caminho
que eu precisava ser generosa comigo. Eu ter cuidado comigo para eu conseguir fazer isso com os meus filhos. Então, para mim também, não foi uma coisa de uma vez, mas eu fui percebendo, né? Olha, agora eu preciso entender um pouquinho mais disso aqui, porque a estratégia que eu estou usando não está funcionando. E aí eu fui vendo também que era um cuidado comigo, né? Com o meu maternário. Então, por isso que eu falo de autoconhecimento, porque ele te possibilita também, de certa maneira, conhecer a você, para que você possa ser o melhor que você pode oferecer para os seus filhos. E isso vai se desdobrando em todas as relações, porque isso melhora o relacionamento com o marido, isso melhora o relacionamento com os seus pais. Então, é uma onda, né? De repente você se encontra numa maneira de formar, de educar, que te dá conforto, que te dá uma condição de fazer bem, e isso tudo influencia positivamente. E aí você começa assim, se encaixar, né? Começa a se encontrar, porque a maternidade tira a gente da zona de conforto. Aí, de repente, você acha um lugar que você fala, nossa, aqui parece que sou eu mesmo, e eu tô conseguindo exercer mais plenamente meu papel de mãe, que é uma missão de muita doação, né? Eu acho que talvez para mim eu percebi que era ali que eu queria ficar quando eu percebi que a minha maternidade trouxe, que aconteceu a tal falada maternidade leve. Sabe? Porque eu percebo que as pessoas falam maternidade, né? Maternidade leve, a hashtag maternidade leve. Isso. Né? E as pessoas usam isso e usam parecendo que, não sei, parecendo que é um deixar, com romantismo, mas também parecendo que é deixar, sabe, rolar, deixa acontecer, deixa a onda me levar. Não é bem assim. Não. Eu sinto que, na verdade, quando eu percebi, né, que a minha visão realmente mudou, assim, eu tomei essa consciência, aí sim eu respirei, sabe? Aí foi leve. Aí eu me senti leve, porque eu não me sentia, apesar da gente se autocobrar no papel de mãe, mas eu não sentia uma pressão em cima de mim, né? É uma situação, ela te exige, né? Porque assim, você tem que estar consciente o tempo todo, você tem que estar atento, tem uma certa vigilância, mas ao mesmo tempo ela não é, ela tem essa leveza. Não aprisiona. Não aprisiona, exatamente. Porque ela te coloca numa situação que você consegue agir. Porque às vezes, quando você está preso em situações que não te deixam confortável, você não sabe agir. Então vem à tona aquilo que está, né, assim, mais mal resolvido. Então, quando a gente começa a achar esse caminho que faz sentido, né, eu nem faço assim, apologia a seguir isso, não, mas tem que achar o seu caminho que faz sentido. Para mim, é esse caminho que vai na criação com apego, criação consciente, comunicação violenta, disciplina positiva, que vão ajudando a ter um processo de formação diferenciado, que valoriza a autonomia, que valoriza o ponto de vista da criança, e não significa deixá-la fazer o que ela quer. E eu acho que, inclusive, é muito mais desafiador, porque você precisa saber conduzir, mas sem também interferir no processo que a criança está passando. E sim, quem tem menino assim, de 2 anos para frente já sabe do que nós estamos falando, né? Porque é difícil. A meninadinha nessa fase, eles estão assim, descobrindo o mundo e a si próprios, que de repente você fala, e agora o que eu faço? E de repente eu me vi nivelada meu filho de 2 anos. Pensei, peraí, quem é um adulto aqui? Tá parecendo que ele não pode ser. Não tô sabendo como agir, né? Não tô sabendo como agir. E foi isso que me tirou do lugar também. Falei, eu não estou sabendo como agir, eu preciso de referência, eu preciso de pessoas que tenham essas experiências para me ajudar. Além das ajudas que eu já tenho, que é minha mãe, as pessoas ao meu redor, mas eu preciso de mais. Foi aí que eu descobri meu caminho também de pesquisa, de estudo. E é recente, né? Não é uma coisa que eu faço há muito tempo. Mas pelo menos tem me ajudado a dar respostas e influenciado assim, no meu jeito de lidar com os meus filhos. Para mim, tem hora que dá certo, tem hora que não dá, e depende mais de mim do que deles. Mas eu tenho percebido quanto é revolucionário esse caminho, né? Pelo menos comigo e os meus filhos tem sido revolucionário. Eu consigo perceber em momentos assim. Aí a gente entra, Mayra, naquela coisa que as pessoas perguntam assim, mas funciona? É isso, sabe? Eu ia te perguntar. E você acha que funciona? E a resposta que eu dou é, funciona pra mim. Isso. Sabe? Funciona pra mim. Eu acho que a primeira
primeira pessoa que precisa estar funcionando bem ali, Isso. né? Nessa relação mãe-filho, sou eu. Eu tenho que primeiro eu tenho que estar funcionando bem. E funciona para mim, né? Funciona para mim porque apesar de eu observar, eu observo o comportamento dela e evoluir, e eu não e isso não, eu não preciso punir ela, sabe? Para que isso evolua. Não preciso. Eu não sinto que eu evoluo. E não perco a conexão com ela. Isso é uma preocupação minha, sabe? Uma das minhas preocupações. Deixar de me conectar com a minha filha. Perder a conexão, a relação profunda de pai e filho, sabe? Então, isso funciona para mim porque eu sinto que ainda que ela esteja ali, ela evolui o comportamento com o tempo, né? Isso não é uma mudança que acontece. Eu estou implementando a disciplina positiva, alguma ferramenta, ou enfim, estou educando dessa maneira. Eu não consigo respostas de maneira imediata. Eu não consigo. Mas não. Ela evolui. Isso. E eu percebo, eu observo a evolução do comportamento dela. Né? Eu também. É uma evolução gradual, mas eu observo aqui no papel de mãe. Eu tenho que ter paciência e persistência. Exatamente. Né? Paciência e persistência. Mas eu acho que essa é a processo, palavra. nesse processo, eu não perco. Eu não puno, eu não utilizo de punições e eu não me sinto culpada. Então, funciona para mim, nesse sentido. E eu não me perco dela, sabe? Eu não me desconecto dela. Então, sim, funciona. Quando funciona. A resposta que eu falo, sim, funciona. Né? Funciona da forma como as pessoas, às vezes, querem, né? Enquadrando uma criança. Não sei. Né? Enquadrando uma criança, colocando dentro de um molde. Não. E eu também não quero. Isso, não é o que eu quero para ela, sabe? Eu também experimento isso. Às vezes eu vacilo, sabe? Tem hora que, dependendo da situação, eu perco o controle e falo, putz, já falei o que eu não queria, já briguei, já gritei, socorro, meu filho, me perdoa, me ajuda. Mas quando eu consigo fazer diferente, quando eu consigo fazer com amorosidade, acolho, a resposta é totalmente diferente. Né? E a criança, ela se sente respeitada. Então, ela vem diferente. O que você falou? Gradualmente você vai vendo a mudança. Da birra, dá show muitos. Não tem como acabar com isso, né? Não tem. Mas você pode acolher, você pode conduzir. Eu escuto do meu filho, mamãe, eu tô bravo. Agora não, depois a gente conversa. Uma criança que ainda não tem 3 anos. Ou seja, começa a entender o seu funcionamento e fala, espera, mamãe, agora não é hora da gente conversar. Ou seja, está fazendo efeito o respeito à autonomia dele, à identidade dele. E é isso que eu acho que esse é o nosso desafio, de não ter se preparado tanto para uma educação emocional e ter ferramentas para isso, mas a gente poder proporcionar isso para os nossos filhos. Porque a geração deles exige isso deles. O mundo vai exigir deles isso mais do que exige da gente. E é bonito de ver, né? E esse caminho, assim, quando a gente olha a maternidade pode ser muito frustrante, Maíra. Ela pode ser muito frustrante, né? E também, ser mãe pode ser muito frustrante, mas ser filho também pode ser muito frustrante. Exatamente. Né? E aí, nisso da gente estar o tempo inteiro causando frustrações, porque a criança por si só já vive em diversas frustrações. Né? Ela já está ali se frustrando o tempo inteiro. De querer, principalmente na fase dos 2, a partir dos 2 anos, ela quer. E ela não pode. E o mundo inteiro, de uma maneira geral, a resposta quase sempre é não pode, não dá. Certo? Exatamente. Então, eu não sei se a gente vai conseguir concluir. Voltei? Voltou! Gente! Eu tô falando sozinha aqui o tempo todo, né? Nossa, pra mim aqui o Instagram deu um bug. Eu saía da live, mas eu olhava e tava lá como se eu tivesse ainda na live. Eu saía do Instagram, quando eu voltava, ele tava lá como dizendo que eu tava na live. Eu falava, meu Deus. A tecnologia ela nos ajuda, mas às vezes ela nos atrapalha também, né? Tem hora que atrapalha no meio do caminho.
Thaís, a gente estava falando então, né, do quanto esse papel de mãe nos desafia. Sim, E que isso funciona, né? A gente testar novas formas de educar, elas são positivas, dependendo, assim, do em primeiro lugar, tem que estar convencido disso somos nós, as mães que estão querendo colocar isso em sim. prática, né? A Mas que gente a tem que gente estar tem, convencido, né? e a gente tem evidências que funciona. Não é de uma vez, né? É gradual, é pontual, mas ao mesmo tempo é muito gratificante você perceber que o quanto isso promove empoderamento, autonomia, individualidade, respeito. Então, vale a pena a gente se esforçar, né? Achar o seu caminho de maternidade, apostar nele e pesquisar. Correr atrás Sim, também daquilo que te alimenta, que te prepara para essa função ela ela é muito plena e nobre, mas ela também é muito, né, punk. isso. Tem que ter garra. É isso, assim, foi isso que eu tava falando sobre ser frustrante, né? Sobre poder ser da maternidade ser frustrante. Então, não é garantia. Não. Não existe certificação de que se É, você escolher por um caminho de uma criação mais consciente, um caminho de uma educação mais respeitosa, você não tem garantias. não tem. Não existem garantias. Não É, existem de maneira nenhuma, né? Porque não. afinal de contas é um outro ser. É. Né? Na verdade, o que a gente quer, Maíra, quando a gente pensa sobre criação consciente, e para mim é muito isso, assim, consciência de quê? Né? Parece um pouco Uhum. vago. É, Vago, assim, de que é consciente? Como é. assim? Eu sou consciente, né? E as pessoas falam Uhum. assim, eu sou consciente. A É. consciência no sentido de eu sei onde eu sou e eu sei para onde quero ir, Isso, né? Eu sei da onde estamos, né, enquanto mãe e filho, e eu sei para onde eu quero ir, Uhum. né? E o É, que eu preciso nesse meio tempo? É a é. tomada de consciência Isso, dessa jornada, né? Desse isso. papel, do que a gente pode ir agregando ali de É. valor para que a Uhum. gente chegue onde a gente quer. Porque afinal de É. contas, no final das contas, acho que toda mãe quer a mesma coisa, né? Quer ter conexão com seu filho, né? Isso, Quer chegar lá com é. o filho adulto e você ter ali, né, uma relação saudável, ter É. você tá diante de uma pessoa ali que você Uhum. tenha orgulho de que aquela É. pessoa realmente, né, você fez o melhor que você podia no seu Isso. papel. É. Isso é o que a gente espera. E a É. tomada de consciência, a criação de maneira consciente, é buscar enxergar esse caminho, né? Porque se a gente for É. só deixando levar, e Uhum. nisso da gente se frustrar, porque pode ser É. muito frustrante. E a Exatamente. criança também, né? A É. criança também tá ao longo do caminho, vai se frustrando. A vida É. é frustrante. E a É. pessoa que mais causa frustrações à criança, adivinha quem é? Quem tá mais perto dela, É, né? claro. Quem está mais próximo Exatamente. dela. Então a pessoa Exatamente. tem a consciência disso, inclusive, né? Que, Porque é uma que enquanto responsabilidade, né? mãe, É. enquanto mãe, você é quem mais vai causar frustrações no seu filho, É. né? E Exatamente. é isso. É. Quem é que gosta de ficar perto né? E gosta de ficar perto de alguém que está o tempo todo frustrando ela? É. Não é agradável, Ninguém. né? É. Ninguém quer, porque Ninguém. acha que os É isso mesmo, Thais. E filhos assim, são obrigados a isso. Tá, então eu acho que a gente vai encerrar a live porque hoje a conexão não tá boa. Aí, pena. Nossa. Tchau, gente. Obrigada por participarem.